Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Estamos em tua presença, Senhor, para suplicar o teu perdão, a tua graça, a tua bênção sobre nós, nossas vidas, a tua igreja, nossos irmãos e amigos em todo lugar. Guarda, Senhor, os nossos amigos, guarda, Senhor, os nossos seguidores, nossos inscritos. Guarda, Senhor, cada família na tua igreja. Abençoa pais e mães de família. Abençoa, Senhor, os filhos criados, os filhos pequenos. Abençoa, meu Senhor, a descendência de cada um dos meus irmãos. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Estamos de volta, meus queridos irmãos, com a palavra ao amanhecer. É bom amanhecer lendo, ouvindo, tendo um encontro com o Senhor na mesa do café. É bom ter um encontro com Deus logo cedo, na sua palavra, através do louvor. Cada um tem uma maneira mais específica. Eu me atenho mais a leituras. Alguns se atêm mais ao louvor. Outros são mais, digamos, demoram mais na oração. E é uma bênção. Você pode fazer as três coisas: ler a palavra, cantar um louvor e orar. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele se compraz na vida dos seus servos e conhece nossas limitações, nossas dificuldades, os problemas que a gente possa ter, ou tenha de fato, venha a ter. Deus, na sua infinita compaixão e bondade, sabe tudo, vê tudo. Às vezes fala, às vezes nos exorta, e às vezes espera que a gente mesmo se corrija através da palavra. Porque a palavra, ela serve de prumo. Ela serve de prumo para equilibrar nossa vida. Tudo de Deus tem uma função perfeita. A palavra exortativa, o louvor para a gente meditar e a oração, onde a gente se coloca diante de Deus e neste momento da oração vem a nossa lembrança, aquilo que possa impedir a comunhão. E tendo o conhecimento que temos, no lugar da gente se sentir diminuído, frustrado ou deixar de falar com Deus, a gente pede socorro e entra em sua santa presença. Nossa meditação hoje no Salmo 130. Sempre, sempre, sempre teremos uma palavra maravilhosa e aqui nós temos. Porque os servos de Deus são instruídos a sair, a fugir dos problemas, dos buracos, dos abismos. E o Salmo começa assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor. A minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim,
do que aqueles que esperam pela manhã. Espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Meus queridos irmãos, Israel como nação seria um protótipo da igreja. A diferença que Israel era, portanto, uma nação com uma ascendência abraâmica, e o resultado seria a instrução de um povo para servir de lição, de luz, de guia para todos os povos. E assim como nós falhamos, você possa não ter falhado, mas nós conhecemos muitos que falharam. Eu vi pessoas muito importantes no que diz respeito ao testemunho do Evangelho e falharam. Se você vai para as Escrituras, que é onde a gente deve se fundamentar, nós vemos os homens falhando. Os grandes homens cometendo pequenas falhas ou falhas terríveis. Alguns com muitas pequenas falhas. Alguns muito equilíbrio, mas quando falhou foi cruel. Vê o exemplo do homem segundo o coração de Deus? Quando falhou terrível. Mentiu, cometeu adultério e facilitou a morte do homem traído. Porque é comum nos homens, é possível o homem mais bem estruturado na sua fé falhar. Agora, qualquer que seja o processo, nosso Deus é quem tem a palavra final e é nele que há a abundante redenção. Então, a nação de Israel foi criada como um exemplo para as outras nações. Era uma espécie de protótipo da igreja. A diferença básica e vasta seria uma nação exclusiva, com ascendência abraâmica como protótipo, e o tipo, a igreja em si, uma comunidade de salvos, de convertidos, de resgatados, mas de todos os povos, de entre todos os povos. A diferença básica. Agora, Israel falhou como nação. A igreja tem falhado com frequência como organização. E eu não me refiro ao monstro que é a religião dos idólatras. Aquilo é uma monstruosidade. É pior do que qualquer império imundo. O que eles chamaram de igreja mãe, igreja verdadeira, igreja isso, igreja aquilo, é uma monstruosidade. Não teve nenhum império no mundo que fosse tão ímpio, tão perverso, tão criminoso quanto a igreja dos idólatras. Não existe. Nenhuma organização na Terra foi pior do que a igreja dos idólatras, até porque todas as grandes organizações da Terra tiveram aí séculos sem alegar divindade. Muitas delas
simplesmente era fundamentada nas estruturas sociais do seu povo, dos seus povos, suas tribos, a unificação dessas tribos e assim por diante. Enquanto a igreja, a religião, dizia que tinha a palavra de Deus, tinha a palavra final, era o que ligasse na terra seria ligado no céu, e começou a ligar tudo que não prestava no suposto céu. Foi uma desgraça muito grande. Eu me refiro à falha da igreja, a igreja em si. A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, todas as igrejas na condição de organização falham, sem precisar cometer crimes. Eu falei falhas. Falhas. Algum tipo de desmando, algum tipo de sujeira espiritual, algum tipo de administração lesiva, nociva. É diferente de se tornar uma Babilônia, uma estrutura maligna por dentro e por fora. É diferente. Eu falei em falhas e não em miséria espiritual e crime espiritual. Então, neste salmo, nós aprendemos a importância do serviço a Deus e a esperança de quem serve. Para começar, não ficar sem resposta. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz e estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Isto é um pedido de socorro para se fazer ouvir. O seguinte é uma observação mais do que justa. No versículo 3, se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem subsistirá? Se tu rejeitar o pecador, tu vai atender a quem, se todo mundo peca, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Se tu rejeitar aqueles que cometem iniquidades, pecados, falhas, quem teria acesso? Se todos cometeram falhas, se todos pecaram. Os grandes homens, os patriarcas. Eu fico impressionado com Jesus quando ele diz a Pedro, no final, já prestes a se despedir completamente, já ressurreto, diz: Pedro, quando tu te converter, apacenta teus irmãos. Quando tu te converter, ajuda os teus irmãos. Ora, 3 anos o Pedro aprendendo, um aluno exemplar, um aluno especial de Jesus. Aí eu me olho, meu Deus. Pois é. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, o conforto, irmãos. Mas tu és bondoso, tu és caridoso, tu és generoso, tu és compassivo, contigo está o perdão. Para quem tem temor, para quem chega com temor, com humildade, reconhecendo que errou, que pecou, que falhou. Aí no versículo 5, meus irmãos, ele vai fazer uma comparação com um profissional que passa a noite em pé, transitando de um lado para outro, que são os guardas noturnos. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas noturnos esperam amanhecer.
alguns guardas noturnos trabalhando em grandes empresas, aquelas empresas com espaço enorme, e eles têm que dar tantas voltas naqueles espaços enormes, garagens de ônibus, garagens em várias situações, grandes indústrias, grandes centros de abastecimentos e os guardas noturnos rondando. A linguagem é esta, fazendo a ronda. Eles rodeiam aqueles espaços, observando os lugares onde é possível haver invasão, vulnerabilidade por causa de muralhas externas, por causa de lugares altos, morros e tal. E aqueles homens tem deles que amanhecem cansadíssimos. O salmista diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que o guarda noturno anseia pelo romper do dia, pelo amanhecer, pelo clarear do dia, pelo final do seu expediente. No versículo 7 ele diz: Israel, segue o exemplo do guarda. Espera, Israel, no Senhor, porque nele há misericórdia e nele há abundante redenção. Espera. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades, todas as suas falhas, todas as suas provações, todos os seus males, porque Israel falhou. Os homens falharam, as instituições falharam, o Israel falhou. E a igreja, na condição de associação, de aglomerado de pessoas, de associação de humanos com seus defeitos e virtudes, a igreja tem falhado. Não me refiro à Babilônia, a sede da iniquidade, da maldade, da perversidade espiritual, religiosa e satânica. Me refiro à igreja onde Jesus Cristo tem os seus servos e tem aqueles que ainda não aprenderam a servir. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma poderosa e maravilhosa e que a gente possa receber a graça necessária para seguir. A minha intercessão hoje é pelas viúvas da casa de Deus. Na verdade, pelas viúvas, muitas viúvas, mulheres que viveram a vida tão quieta, os maridos resolviam tudo, aí elas ficaram numa situação bem grave, eu conheço. Homens bem estruturados, organizados, não compravam nada fiado, não deviam sentar a ninguém, e as viúvas na mão do bodegueiro, as viúvas na mão dos tomadores de dinheiro de quem não sabe viver. Então vamos orar pelas viúvas, pelos viúvos, pelos órfãos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, pela tua igreja em todo lugar. Guarda os teus servos, guarda cada vida, manifesta o teu poder na vida da igreja. Guarda, meu Senhor, os teus ministros, guarda, meu Senhor, os meus queridos irmãos. Opera, meu Senhor, na vida dos meus irmãos, pastores da ABC. Guarda, meu Senhor, pastor Davi. Guarda, Senhor, pastor Soares. Guarda o pastor Valdir, toma em tuas santas mãos. Pastor Adriano. Guarda, meu Senhor, os diáconos na tua casa, os ministros que trabalham em benefício do teu povo, da tua igreja. Guarda, Senhor, os nossos amados irmãos que dão testemunho do teu poder e do teu amor cada dia. Amado Pai, abençoa agora, Senhor, suplicamos a Ti,
pelas viúvas da tua casa, os viúvos, os necessitados, aqueles que tiveram, Senhor, a sua normalidade rompida, quebrada por causa da morte. Amado Pai, fortalece os meus irmãos, renova as forças, a esperança, da graça, ajuda em tudo. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.